Olá, hoje o nosso papo é sobre um tema que mexe com a vida de todo mundo, a reforma administrativa. E olha, essa discussão vai muito, mas muito além de uma simples mudança burocrática, sabe? O que está em jogo aqui é o futuro do Estado brasileiro, qual o tamanho que ele deve ter e quais as responsabilidades dele. E bem no meio desse debate todo tem uma pergunta que divide o país. A gente está caminhando para ter um Estado mais eficiente e moderno? Ou será que estamos vendo o começo do fim de serviços públicos essenciais? Bom, é para entender essa briga que a gente está aqui hoje. Então, vamos começar olhando para um lado da moeda. O que diz quem defende a reforma? Basicamente, a grande promessa, a bandeira que eles levantam, é a de um Estado mais eficiente e o fim do que eles chamam de distorções e privilégios no serviço público. Para a gente se situar na conversa, é importante saber que o debate atual gira em torno da PEC 38 de 2025. Mas ela não é a primeira tentativa, não. Teve uma antes, a PEC 32 de 2020, que acabou não indo para frente. Então, o que a gente está vendo agora é como se fosse um segundo round dessa disputa. Ok, e o que essa PEC propõe na prática? Os defensores dividem a ideia em quatro pilares, quatro grandes promessas. A primeira é a eficiência, fazer a máquina pública funcionar com base em metas e resultados. A segunda é a inclusão digital, a ideia de ter o governo eletrônico com serviços na palma da mão. A terceira é profissionalizar, reestruturar as carreiras. E por último, o ponto que talvez seja o mais polêmico de todos, acabar com o que eles consideram privilégios. E essa citação aqui de um economista para a revista Veja resume bem o sentimento de urgência de quem apoia a reforma. A ideia é essa: do jeito que está, a conta não fecha mais. A percepção é que a estrutura atual ficou cara demais e que é preciso fazer alguma coisa, e logo. Olha só esse gráfico, ele traz um dado que é chave nesse debate. O custo do nosso setor público, como porcentagem do nosso PIB, é maior do que a média aqui na América Latina. E veja bem, o argumento de quem usa esse dado não é que o Brasil tem funcionários demais, mas que o peso financeiro dessa estrutura toda é muito alto. É uma questão de custo-benefício, entende? E como é que a PEC pretende resolver essas supostas distorções? Bom, ela traz algumas medidas bem concretas. Por exemplo, criar bônus por desempenho, unificar tabelas de salários e também acabar com alguns benefícios que geram muita discussão, como as férias de 60 dias para algumas carreiras e aquela história da aposentadoria compulsória como punição para juízes, que é algo super criticado. Certo, agora vamos virar a moeda e olhar o outro lado. E olha, a reação contrária é fortíssima e bem organizada. Para quem é contra, essa proposta não tem nada de modernização. Na verdade, eles enxergam nela uma ameaça direta, tanto aos serviços públicos quanto aos direitos de quem trabalha neles. E esse número aqui é de cair o queixo, 96%. Isso foi o resultado de uma enquete feita pela própria Câmara dos Deputados. Uma rejeição gigantesca. Isso mostra, né, que a desconfiança em relação a essa reforma é enorme. Essa frase de um líder sindical é bem forte, né? Ele chama a PEC de 38, uma arma apontada para a cabeça da população. A metáfora é pesada, mas serve para passar a ideia de que, na visão deles, o tiro não pega só nos servidores, mas em todo mundo que depende de saúde, educação e segurança públicas. E as críticas não param por aí. Talvez o ponto mais sensível seja o fim da estabilidade no emprego. Quem é contra argumenta que, sem a estabilidade, o servidor público perde a proteção para denunciar um esquema de corrupção, por exemplo. Ele poderia simplesmente ser demitido. O grande medo, no fim das contas, é que o serviço público vire um gigantesco cabide de empregos para aliados de políticos, o que colocaria em risco os serviços mais básicos. E essa preocupação não é só de sindicalista, não. Dá uma olhada nesse comentário, foi de uma pessoa comum, um cidadão que participou daquela enquete da Câmara. Isso mostra que esse medo do cabide político e do prejuízo para quem mais precisa, lá na ponta, é algo que ressoa com muita gente. Bom, para a gente entender esse quebra-cabeça um pouco melhor, vale a pena dar um passo para trás e olhar o cenário maior. Porque, veja bem, essa discussão aqui no Brasil não é um raio em céu azul. Ela faz parte de uma tendência mundial de reformas do Estado que já rola, há décadas. E a base intelectual, a ideia por trás de muitas dessas reformas pelo mundo, tem nome: é a nova gestão pública. O que é isso? De forma bem simples, é pegar a lógica de uma empresa privada e aplicar no governo. Ou seja, foco total em metas, em eficiência, em cortar custos e em tratar o cidadão como se fosse um cliente. E essa história não começou ontem. Um estudo do Fonacat mostra que o mundo já passou por umas 3 grandes ondas de reformas desse tipo. Lá nos anos 80, a onda era privatizar tudo e cortar gastos. Depois, nos anos 90, a moda passou a ser as parcerias público-privadas. E aí, depois da crise financeira de 2008, a palavra de ordem voltou a ser uma só: austeridade.
Para os críticos, a proposta brasileira se encaixa perfeitamente nessa terceira onda. Mas aí vem um alerta super importante dos especialistas. Não dá para simplesmente copiar e colar um modelo. Cada país é um país, com sua própria história, sua própria cultura. Tentar importar uma fórmula que talvez tenha funcionado em outro lugar, sem adaptar para a nossa realidade, bom, o resultado pode ser um verdadeiro desastre. Então tá, no fim do dia, o que está em jogo de verdade com essa reforma administrativa? O que a gente está vendo é basicamente um choque de visões, duas ideias completamente diferentes sobre qual deveria ser o papel do Estado na nossa sociedade. É como se fossem dois projetos de país batendo de frente. De um lado, uma visão de Estado mais enxuto, que funciona quase como uma empresa, focado em resultado e eficiência. Do outro lado, a visão do Estado como grande garantidor de direitos universais, com foco no bem-estar social. E a pergunta que fica é essa: as pessoas devem ser vistas como clientes que consomem um serviço ou como cidadãos que têm direitos constitucionais? Por isso que esse debate é tão importante. Ele não é uma briga interna do funcionalismo público de jeito nenhum. O que for decidido aqui vai impactar diretamente a qualidade do postinho de saúde do bairro, da escola pública, da segurança na rua. E não é para amanhã, é para as próximas décadas. E tudo isso nos leva de volta à grande questão. Não importa de que lado desse debate cada um esteja, a pergunta que fica no ar para todo mundo pensar é: que modelo de Estado o Brasil quer e precisa construir para o seu futuro? Porque a resposta para essa pergunta com certeza vai definir muito mais do que só o futuro do serviço público.